Agora na Band News FM, Seus Filhos, com Roseli Saião e Thaís Dias. Ansiedade, angústia, depressão, dificuldade de autoaceitação. Muitos jovens estão convivendo com esses quadros. Alguns especialistas acreditam que a pandemia encurtou a adolescência e a infância. E isso vem deixando marcas profundas na saúde mental. Para lidar com isso, é preciso criar uma rede de apoio, abrir um canal de diálogo com esses jovens e principalmente ter empatia com os desafios dessa geração. Conhecer esse jovem que está por perto é importante, até para entender quando a ajuda profissional é necessária. E a saúde mental dos nossos jovens é o nosso assunto por aqui nos Seus Filhos em versão ampliada. Eu, Thaís Dias, estou na área e sempre comigo por aqui, Roseli Saião. Oi, Roseli, tudo bem? Tudo bem, Thaís. Vamos enfrentar essa questão que é bem delicada. Vamos nessa. Para bom entendedor. Conosco por aqui a Karina Milaré, que é diretora-presidente da REDS e membro da HSR. Ela realizou um estudo sobre a geração Z, aqueles nascidos entre 1995 e 2010, e afirma que 81% desses jovens se sentem depressivos ou ansiosos. Para ela, a saúde mental é um dos principais tópicos dessa geração. Já há algum tempo tem se falado da deterioração da saúde mental dos jovens e, de fato, nosso estudo mostrou que hoje 81% dos jovens de geração Z se sentem ansiosos ou depressivos e muitos, grande parte deles, inclusive com diagnóstico médico. E aí, não à toa, quando a gente pergunta para esses jovens quais são as coisas mais importantes da vida, né, para eles, além de amor, confiança, amizade, eles falam, metade deles falam que a saúde mental é algo das coisas mais importantes para eles, muito acima do que a gente vê as outras gerações dizendo. Roseli, você também percebe isso, conversando com jovens? Você percebe que há essa preocupação maior, talvez porque precisem lidar mais com temas como esse que a gente conversou agora? Exatamente, Thaís. Principalmente durante a pandemia e até hoje, né, com as consequências de tudo, os jovens começaram a ter distúrbios mentais, ficaram tristes, da tristeza muitos passaram para a depressão, tivemos muitas tentativas de suicídio e suicídio, então é uma preocupação, a imprensa começou a tratar desse tema e isso deu a oportunidade deles assumirem, né, a preocupação e a atenção com a própria saúde mental e de todos se envolverem nessa discussão. Que sufoco! A Gabriela Neves, de 22 anos, sofre com crises de ansiedade desde a infância. Eu sofro com crise de ansiedade desde que eu era criança. Eu não tenho uma memória específica de quando comecei a ter crise de ansiedade. Está presente na minha vida desde que eu me lembro. Eu tenho acompanhamento da minha psicóloga. Eu levei alta da medicação, eu tomava antidepressivo. Hoje eu tenho um SOS para quando eu tenho crises muito fortes de ansiedade. E os meus principais motivos estão relacionados com falta de controle, situações que saem do previsto. Roseli, como é que a gente sabe que esse jovem precisa de uma ajuda profissional, seja de um psicólogo ou de um psiquiatra? É conhecendo esse jovem que está ali perto da gente, e aí eu não falo só de pai e mãe, falo de um tio, de um avô, até mesmo de um professor que atua com esse jovem há bastante tempo? Sim, é preciso estar sempre aberto, verdadeiramente interessado em estabelecer conversas, diálogos, porque aí dá para entender, porque o adolescente, Thaís, tem muitas mudanças de humor, né? Mas uma coisa é mudança de humor e outra coisa é a solidificação de um determinado humor, de uma situação. E aí, se a rede de apoio não consegue colaborar e se o próprio jovem não consegue sair sozinho durante um período aí de 1, 2 meses, aí é a hora de procurar ajuda. Tô por perto! Tatiana Sampaio tem uma filha de 18 anos e ela conta pra gente como descobriu que a jovem estava com problemas de saúde mental.
Então, a minha filha tem 18 anos, ela é uma menina alegre e tem muitos amigos. De repente eu comecei a perceber que ela estava ficando um pouco triste, perguntava, ela não falava muito, mas eu percebi que ela estava mais triste do que o normal. E eu não sabia bem o que fazer, perguntava e ela dizia que não precisava de ajuda, até que ela começou a ir dormir na minha cama. Às vezes eu chegava em casa, ela estava deitada na minha cama, isso não era comum. E aí eu entendi que era uma forma de pedir ajuda, né? E nesse momento foi que eu resolvi interferir e procurar a ajuda de um terapeuta. Roseli, eu imagino que para o pai, muitas vezes, seja até difícil de entender um sinal. Seja pela proximidade ou mesmo pela negação de achar que um problema de saúde mental é coisa só de adulto. Como é que a gente entende que ali tem um problema? Bom, o primeiro passo, Thaís, é reconhecer os preconceitos que a pessoa tem a respeito da saúde mental de crianças e de adolescentes, né? Todos nós temos esse tipo de preconceito que faz parte da nossa sociedade, da nossa cultura, crescemos, né, ouvindo esse tipo de situação. Então, depois de entender e superar os preconceitos, e superar não no sentido de tirá-los, né, porque é muito difícil tirar um preconceito, mas de conseguir enxergar além dele, aí é realmente fazer como a Tatiana fez. Alguma coisa diferente chamou a atenção dela. No caso, a filha procurar a cama da mãe, a segurança da cama da mãe, a proximidade mesmo na ausência dela. Então, assim, quando o jovem se afasta totalmente ou se aproxima bastante, por exemplo, e isso não é comum para ele, pode ser um sinal. Vamos navegar! Sobre esse assunto, Roseli, sobre a saúde mental dos nossos jovens, qual é a indicação que você traz hoje para os nossos ouvintes? Eu vou trazer 2 indicações hoje, Thaís, porque são bem interessantes os artigos. A primeira indicação é no site da Unicef, unicef.org, e aí o artigo chama-se Saúde Mental de Adolescentes. Vale a pena ler ele todo. E o segundo é da Fiocruz, portal.fiocruz.br, e o título do artigo é Saúde Mental. Especialistas falam sobre o desafio no cuidado de jovens e adolescentes. Eu vou repetir aqui para vocês os sites e a Roseli repete o nome do artigo na sequência. Roseli, no site da Unicef, qual é o artigo indicado? Saúde Mental de Adolescentes. E no portal da Fiocruz? Saúde Mental. Especialistas falam sobre os desafios no cuidado de jovens e adolescentes. A saúde mental dos jovens continua sendo nosso assunto aqui nos Seus Filhos em versão ampliada. E a escola? Diz o quê? Conosco por aqui, o professor Pedro Cury, que destaca que precisou redobrar a atenção com os estudantes nos últimos anos. Tentei estabelecer canais de comunicação melhores para que a gente conseguisse saber o que estava acontecendo. Foi preciso redobrar a atenção para saber como estavam os estudantes, aqueles que não procuravam, e também estar disponível para aqueles que procuravam. Notei também que a gente tinha perdido aquele momento antes da aula começar, então foi preciso criar esses espaços para que as pessoas conversassem, trocassem e não acabassem se sentindo cada vez mais sozinhas. Adaptar o que podia ser adaptado dessa experiência de estar junto foi uma grande preocupação, né? A gente conversa muito, Roseli, sobre a questão, né, da medicalização do ensino, como cada vez mais as instituições de ensino têm diagnosticado as nossas crianças, os nossos adolescentes. Mas fato é que esse professor que está ali no dia a dia, principalmente nesse momento de volta, né, da pandemia, do isolamento, ele tem um papel importante também, não só no acompanhamento desse jovem, até na percepção do que está passando ali na vida dele, né? Exatamente, o Pedro teve muita sensibilidade. Nós temos muitos professores e professoras com sensibilidade a respeito desse tema, né? E desde antes da pandemia já trabalhavam essa questão. Agora é mais importante ainda. E o Pedro deu um tiro certeiro. É preciso abrir o canal de comunicação com os alunos
Mas não pode ficar a responsabilidade só com os professores, Thaís. A escola precisa ter projetos de prevenção de saúde mental. Medo da crise do crime, como já vimos no filme. Medo de ti e de mim, medo dos tempos. Você tem medo de quê? Escuro, animais, do desconhecido, de monstros? Criar os filhos dá um baita de um medo algumas vezes, né? Crescer também. Quem não lembra de algum medo da infância ou da juventude? Mas o medo, ele não é só negativo. Ele nos ajuda a ter limites, muitas vezes. Ajuda a treinar o nosso autocuidado, a autopreservação. Muitas vezes o medo vai embora sozinho, a gente nem percebe. E quando nos damos conta, a gente nem lembrava que ele já existiu. O problema é quando o medo, ele é tão grande, que vira um pavor, fobia e aí paralisa. Deixa o medo de lado, vem com a gente para conversar sobre isso a partir de agora aqui nos Seus Filhos em versão ampliada. Pronto, falei. O Samuel tem apenas 4 anos e tem um medo, vamos dizer assim, pra lá de único. Meu maior medo é de pular um castelo bem alto. O maior medo dele é pular de um castelo. A gente sabe que a molecada, né, principalmente na primeira infância, tem medo de muita coisa, porque eles não conseguem entender de fato, né, o que representa aquele monstro no armário ou debaixo da cama e aquele animal que pula tão alto, né? Muitas vezes dá medo mesmo. O escuro, então, nem se fala, Roseli. Como é que a gente lida com os medos dos nossos filhos? O primeiro passo é entender exatamente isso que você citou, né? O medo do castelo muito alto e que ele precisa o empurrado de lá, não significa exatamente isso, porque a imaginação da criança constrói imagens, né, que vão representar algum outro medo. Em geral, esse outro medo é o medo de ficar sozinho, de ser abandonado, é o medo de ficar longe da mãe e do pai, do amor principalmente, mas não dá para tentar explicar isso para a criança. A gente precisa tratar do medo dela como se fosse real, porque de fato um pouco real é, porque provoca aquelas emoções, não é? Para bom entendedor. A psicóloga Lúcia Bittencourt fala também sobre os medos infantis. É bastante natural que ao longo do crescimento a criança apresente alguns medos, porque tudo é novo e a imaginação é muito fértil. É importante que quando a criança demonstrar ou falar sobre o medo, os pais estejam abertos para ouvir sobre ele, com paciência e nunca invalidando o que a criança disse. É importante que a criança saiba que pode confiar e contar com os pais. Isso vai deixar ela mais segura. Se você perceber que esse medo se agravou, leve seu filho a um psicólogo de confiança. Roseli, eu quero primeiro falar desse medo do dia a dia, vamos dizer assim, esse que não precisa de um acompanhamento profissional. Muitas vezes as famílias querem resolver em casa. Então não, tem um medo de cachorro, vamos colocar aqui de frente com o cachorro que você vai ver que ele não faz nada. Esse acolhimento é fundamental, mas principalmente essa compreensão de como lidar, porque muitas vezes expor a criança a esse objeto ou a essa coisa que dá medo acaba aumentando ainda mais essa fobia, né? Perfeito, Thaís, é isso mesmo. Não adianta a gente querer ter uma atitude drástica dessa, porque é até uma tortura para a criança, né? Se ela tem medo de cachorro, por que a gente vai expô-la, né? Perto de um cão? Não dá certo. Então é preciso acolher, sim, como a gente ouviu, né? Esse medo e tratar como um medo real. Ou seja, se a criança diz que tem medo de um monstro, é preciso ajudar a criança a combater o monstro, oferecer instrumentos para que ela consiga fazer isso. Que sufoco! Hora de ouvir a experiência da Cristiane Cardoso, que é mãe de um adolescente. Tenho um filho adolescente de 15 anos, o nome dele é Lucas. Ele morre de medo de aranha, desde pequenininho. Antes, quando ele via uma aranha, ele fazia um escândalo. A gente até se assustava. Ele foi crescendo, né? Eu achei que ele fosse perder o medo, mas não, até hoje ele tem medo. Se ele vê uma aranha em qualquer cômodo da casa, não faz mais escândalo, mas ele se retira e pede ajuda da avó, do primo dele. Nunca procurei ajuda profissional, porque eu achei que nunca
fosse preciso, né? Não sei se ainda é preciso para ele tentar perder esse medo. É o caso de um medo que ele consegue conviver, como ela disse, né? Sair de um cômodo, ir para outro. Mas tem algumas pessoas, Roseli, que têm uma verdadeira fobia e que isso é paralisante. Eu lembro que a gente recentemente ouviu um relato de um pai falando que a filha, ao contrário de ficar paralisada, ela se jogou na frente de um carro para tentar fugir de um animal que ela morria de medo. Quando a coisa passa do limite, vira uma fobia, um verdadeiro pavor e afeta de fato, né, a vida e até a segurança de uma criança, de um adolescente, o que a gente tem que fazer? Não, aí é o caso de procurar auxílio profissional, né? O Lucas tem sorte, ele tem medo de aranha. A aranha não é tão comum assim no nosso cotidiano, ele vive bem, não vive congelado e ele encontrou uma maneira de desviar daquilo que lhe provoca medo, né? E vou confessar uma coisa aqui, Thaís, também tenho medo de aranha. Não lembro de ter tido esse medo quando criança, mas já a partir da juventude eu caio fora de perto de uma aranha. É o momento de procurar um atendimento profissional quando a vida da criança ou do adolescente fica prejudicada por causa desse medo. Vi e curti. Agora, Roseli, eu sei que você sempre prepara uma dica daquelas caprichadas sobre o tema que a gente está conversando. E sobre medo, hein? Você sabe, Thaís, que criança adora, principalmente depois dos 9, 10 anos, filme de terror, né? Uhum. Porque exatamente por causa do medo. O filme de terror provoca um medo danado na criança, mas ela tem, assim, a condição de fechar os olhos quando ela não quer sentir esse medo. Então essa é uma maneira de enfrentar o medo. Mas o filme de terror ajuda a criança a aprender a lidar com seus medos. E eu assisti a uma série que provoca muito medo em alguns momentos, e é uma série que muitas crianças e adolescentes assistiram, vale a pena, Stranger Things. Dá para a criança assistir, os pais precisam ver 1 ou 2 capítulos primeiro para ver se permite ou não. Os medos continuam sendo nosso assunto por aqui. Eu também quero falar. O Rafael Berti tem 14 anos e já acumula muitas preocupações que se resumem ao medo de falhar nos estudos. Vamos ouvi-lo. Então, basicamente, eu tenho medo da decepção. Tanto familiar, tanto com meus amigos, ou na minha escola, ou no meu futuro trabalho. Como se eu, por exemplo, eu não conseguisse passar num concurso, numa faculdade, como é que seria? Eu não sei se eu saberia lidar, né, com isso. Então eu sempre ando estudando e tendo boas relações com a família, que eu acho que é o mais importante. É um medo muito comum, né, Roseli? Principalmente quando a gente vai crescendo, a gente fica com medo de falhar, um medo de não dar conta, né? Um medo de decepcionar aquelas pessoas que a gente gosta. Eu até falei na abertura, crescer dá medo, né? Assim como criar um filho dá medo. Como é que a gente aprende a lidar com os nossos medos no dia a dia? Essa é a questão do Rafael, ele está com medo de crescer. Veja que ele tem medo de situações que não estão prestes a acontecer, né? Vão demorar para acontecer, ele vai ganhar experiência de vida, mais coragem nesse período. Então, em resumo, o medo que ele conta para a gente é o medo de crescer. Mas não há como escapar do crescimento, o nosso destino é crescer sempre, né? Até o fim da vida. Então, o melhor que o Rafael tem a fazer, e todos os jovens que têm esse tipo de preocupação, de medo mesmo, é pensar no presente e pensar que muitas frustrações vão acontecer de fato, né? Muitas decepções vão fazer parte da experiência de vida deles, mas isso ajuda a aprender, provoca, assim, maiores condições de saber evitar determinadas frustrações e, por outro lado, aprender a superar as frustrações que não tem escapatória, vão acontecer. Quem cuida com carinho de outra pessoa se importa com alguém que nem conheceria.
Terremoto na Turquia, tribo Yanomami em situação de miséria extrema, famílias que perderam parentes, amigos e suas casas por causa de fortes chuvas no litoral norte de São Paulo e em outras tantas regiões do país. Episódios que chocam e comovem gente de todos os cantos e de todas as idades. E falar de solidariedade e empatia é fundamental. E são discussões que precisam atingir cada vez mais nossas crianças e adolescentes. Esses debates precisam estar em casa, precisam estar na escola, nas ruas. E olha que tem muito jovem dando exemplo para gente grande. Bora conversar sobre isso por aqui? Esse é o Seus Filhos em versão ampliada. Comigo deu certo. Nós vamos começar, Roseli, com uma história fantástica e um belo exemplo. O repórter Pedro Panunzio, da TV Bandeirantes, vai contar pra gente um pouco mais sobre a iniciativa solidária do Alberto Beda, ou simplesmente Titi. Conta mais, vai, Pedro. Ele tem apenas 9 anos, mas já sabe que vive em uma cidade enorme, com marcas de desigualdades que podem ser vistas em uma caminhada pelas ruas. Então, decidiu ajudar. Eu ganhei um cofrinho para colocar dinheiro na TNA, e cada dia eu colocava um pouco. Porque eu não posso fazer outras pessoas doarem, ficarem felizes, e a pessoa que está recebendo também. Logo criou um site para arrecadar doações. E o projeto, que inicialmente iria ajudar um morador em situação de rua, cresceu. O pequeno Titi decidiu fazer uma parceria com organizações não governamentais para alcançar mais pessoas. E ele arrecadou perto de R$14 mil para montar mochilas com material escolar. Com a ajuda dos irmãozinhos, primos, ele montou essas mochilas e levou para o nosso Centro da Criança e Adolescente e distribuiu para 200 crianças. E foi um sucesso. E não parou por aí. O Titi conseguiu arrecadar mais de R$9 mil. Nós vamos conseguir entregar mais de 400 kits de higiene pessoal para pessoas que não têm condições de ter uma higiene básica nas suas casas. Depois da conclusão do terceiro projeto, o pequeno Titi aqui estava me contando que já pensa em um quarto. A ideia do novo projeto não é mais arrecadar dinheiro, é arrecadar o tempo das pessoas. E para ajudar o pequeno garoto é muito fácil. Você entra no site www.sempreajudando.com.br. Por que você tem gostado de fazer isso? Porque eu ajudo as pessoas. Roseli, como tem criança ensinando pra gente grande, né? Que bacana, eu fiquei emocionada, verdadeiramente emocionada com a história do Titi. É verdade, nós estamos precisando muito desse tipo de lição, né, Thaís? O mundo adulto está muito assim voltado para si mesmo, muito egoísta, muito eu quero ter, eu preciso ter, se esquecendo, né, um pouco da solidariedade e da gratidão e da generosidade. São virtudes tão importantes da gente ter. Olha, eu adorei a história do Titi, simplesmente adorei que aos 9 anos já é possível pensar no outro. Eu também quero falar. A manauara Helenise Domingues tem 2 filhas, a Helena, de 7 anos, e a Eduarda, de 16. Ela acredita que empatia e solidariedade são coisas, sim, para ensinar aos filhos logo cedo. Eu sempre procurei mostrar para elas como podemos ajudar os mais necessitados com pequenas ações, né, como doações de brinquedo, roupas em bom estado, né, e a importância disso para o próximo. Com a prática constante, eu percebo hoje que essa vontade de ajudar parte delas, e isso é muito gratificante. Roseli, dá para ensinar esse tipo de coisa? Se sim, como é que a gente faz? Sim, ninguém nasce virtuoso, Thaís. Virtude a gente aprende na convivência, nos ensinamentos familiares, inclusive principalmente na escola, né? Onde a convivência é com seres que são fora da família, com quem não se tem uma relação afetiva próxima. Então é preciso sim desenvolver projetos na escola para cada uma das virtudes, saber desenvolver esse projeto. Os professores precisam estar preparados e sempre lembrar, né, que a solidariedade não se restringe apenas à assistência material. A companhia solidária é muito importante para quem sofre, por exemplo. E a escola? Diz o quê?
Já que você falou da escola, né, Roseli, a Socorro Carvalho é diretora de uma escola que atende crianças da educação básica. Ela conta que a solidariedade é parte do cotidiano de ensino e que as crianças respondem muito bem a essas iniciativas. O tema solidariedade e empatia é algo que faz parte do nosso cotidiano. Aqui a gente sempre busca sinalizar para as crianças o que elas podem fazer para ajudar o outro, para perceber melhor a demanda do outro. E aí, por exemplo, se uma criança estiver chorando, a gente sempre pergunta: o que nós podemos fazer para ajudar esse amigo? As respostas, elas são diversas. Desde a gente pode pegar água para o amigo, a gente pode fazer carinho no amigo, ou o amigo precisa respirar para ele se acalmar. Então, a partir dessas demandas, a gente sensibiliza a criança para que ela perceba melhor a demanda do outro e pratique diariamente a solidariedade e a empatia. Roseli, é exatamente o que você falou, né? É ouvir o outro, estar atento ao outro. Muitas vezes não tem nada a ver com doar, né? Nada além do seu tempo. Simplesmente a sua atenção já faz toda a diferença, né? Isso, é na escola mesmo que se aprende muito a respeito da solidariedade, né? Porque, olha, quando tem o recreio numa escola de crianças do ensino básico, a gente observa o recreio e a gente vê crianças sozinhas. Os colegas precisam estar atentos a isso, porque isso é solidariedade. Há crianças que passam momentos que eles precisam de estar sozinhos, mas aí basta perguntar: você quer ficar sozinho ou quer a minha companhia? A solidariedade continua sendo nosso assunto por aqui nos Seus Filhos em versão ampliada. Me conta uma história. Que história você traz pra gente, Roseli, quando o tema é esse, né? Incentivar a solidariedade e a empatia nos nossos jovens. Vou te contar uma coisa, Thaís, eu fico muito implicada quando eu vejo comentários absolutamente desinformados sobre Paulo Freire, né? Paulo Freire, que é o patrono da educação brasileira, escreveu coisas maravilhosas, tinha uma linha muito interessante, é preciso conhecer de perto. Por isso eu indico o livro Pedagogia da Solidariedade, tem vários artigos que tratam, né, de como o Paulo Freire enxergava que sem a solidariedade não dá para construir um mundo verdadeiramente bonito e democrático. Pedagogia da Solidariedade, a indicação de livro da Roseli para você que acompanhou o nosso programa até aqui, ficou interessado, né, em entender um pouquinho mais sobre esse tema, até mesmo como incentivar esse jovem que está aí do seu lado, essa criança. Manda pra cá sua mensagem, diz pra gente o que você achou, manda pra cá sua sugestão de tema pra gente conversar nos Seus Filhos em versão ampliada. Simples e fácil. Anote aí o nosso e-mail, seusfilhos@bandnewsfm.com.br. Se preferir, pode nos buscar nas redes sociais, @ThaísBdias, Thaís com H, ou @Roseli Saião, Roseli com Y, Saião também. O nosso programa fica disponível para você ouvir quantas vezes quiser lá no site da Band News FM. É só acessar a aba Colunistas, Seus Filhos e dar o play. Pode compartilhar à vontade também. Agradeço muito a produção da Luana Pereira, a sonorização do José Antônio de Araújo, a sua companhia, ouvinte da Band News, que fica aqui conosco na nossa versão ampliada, mas que diariamente também nos acompanha nas nossas colunas. E um beijo especial para ela, minha amiga, companheira de todos os dias, Roseli Saião. Um beijo, Roseli. Um beijo, Thaís, e muito carinho, como sempre, aos nossos ouvintes. Continue ligado, porque você já sabe, os Seus Filhos você só ouve aqui na Band News FM. Você ouviu Seus Filhos na Band News FM.